Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, desbloquear o seu entendimento para que você entenda a palavra de Deus, para que caia a ficha, sabe? Tem que cair a ficha para você compreender a palavra de Deus, e só o Espírito Santo para fazer isso. Mas nós vamos seguindo, pregando, ensinando, semeando a palavra de Deus que traz a solução para todo e qualquer problema, qualquer que seja o problema. Há solução na palavra de Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo sobre a amargura ou as amarguras da Covid-17, o coronavírus, Covid-19, desculpa. Então, como é que você vai resolver o seu problema econômico? Como é que você pode começar a resolver o seu problema econômico? Porque, à primeira vista, não há chance, não há emprego, você está desempregada, você está desempregado, você não sabe o que fazer da vida, você está desesperado. Como é que você pode reverter essa situação? Olha só o que o próprio Deus falou com o seu povo de Israel, dirigindo-se aos sacerdotes, dizendo qual era o segredo para que o seu povo pudesse prosperar. Olha só, ele diz assim, ele começa com a pergunta: roubará o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? Claro que não, mas é o que tem acontecido mais. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Então Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quer dizer, você tem visto que as nações estão vivendo sob a pandemia do coronavírus. As nações estão desesperadas, não sabem o que fazer, os cientistas não sabem o que fazer, estão buscando uma vacina para minimizar o problema, mas ainda não encontraram uma vacina 100% confiável. Quer dizer, o mundo continua de joelhos perante a coronavírus. Agora, veja só, Deus fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda dizeis: em que te roubamos? E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Por que o sujeito que não é dizimista e ofertante, ele está roubando a Deus? Se Deus é espírito, se Deus não usa dinheiro, se Deus não compra, não vende, não negocia, nós sim é quem negociamos, vendemos, compramos e, enfim, nós utilizamos do dinheiro para trocar por outras coisas, por bens de consumo, comida e etc. Mas por que o homem chega ao ponto de roubar a Deus? Porque se Deus não usa dinheiro, ele já é o dono do ouro e da prata, já é o dono de tudo que existe na face da terra. Semana passada nós lemos no texto que diz que nós entramos nesse mundo sem nada, viemos a este mundo sem nada e deixamos o mundo sem levar nada, porque tudo é de Deus. Mas por que, ô bispo, eu tenho que ser dizimista? Por que eu tenho que ofertante? Porque é obrigado, diante de Deus, nós sermos ofertantes e dizimistas. Você sabe por quê, minha amiga? Eu estava falando isso com o meu filho. Eu falei: olha,
Se você quer que Deus venha honrá-lo, você tem que honrá-lo primeiro. Essa é uma lei fixa do céu. Quem gostar, gosta. Quem não gosta, não gosta. Paciência. Quem crê bem, quem não crê, paciência. Mas essa é a lei física, a lei que Deus instituiu. Mas como que eu vou ser dizimista, ô bispo, e ofertante, se eu não tenho nem trabalho? Como é que Deus vai exigir de mim dízimos e ofertas se eu nem trabalho tenho? Eu sei, mas você sabia disso. Você sabia que você tinha que ser dizimista e ofertante para honrar a Deus, não é para sustentar a Deus, não é para Deus ter dinheiro e comprar comida para Ele, porque Ele é Espírito. E também não é para que Deus, ou melhor, que a igreja do Senhor Jesus seja sustentada, tampouco. É óbvio que os dízimos e as ofertas contribuem para sustentar a obra de Deus, a obra de evangelização, seja através do rádio, da televisão, da literatura, do trabalho dos pastores, enfim, de todo o trabalho que se empenha para levar as pessoas à salvação. Mas por que, no fundo, nós temos que ser dizimistas e ofertantes? Simplesmente para isso, para reconhecer o Senhor como dono do ouro e da prata, como dono de tudo que existe no mundo, como dono de tudo aquilo que nós vemos, tocamos e usufruímos desse mundo. Ele, Deus, quer ser honrado por nós, Ele quer ser considerado por nós, Ele quer ser lembrado por nós que Ele é o Senhor e o único Senhor, e que nós somos apenas meros servos, se é que somos servos dele. Então Deus quer e requer de toda a humanidade, de todas as nações, de todas as pessoas, independentemente da igreja, da religião que professa, Deus quer os dízimos e as ofertas para que as pessoas assim venham honrá-lo, considerando-o como Senhor de suas vidas. Ó, meu Deus, eu ganhei 10, estou te devolvendo 1, mas aqui eu tenho mais 1 para te dar como oferta espontânea. Essa é a atitude que Deus espera de cada um de nós. Deus não precisa de dinheiro, nunca precisou. Deus é grande, Deus é imenso, Ele é dono de tudo. Mas a pessoa que insiste em pensar, só em pensar que ela é dona de uma casa, de uma propriedade, de um sítio, de uma fazenda, de bois, que ela é dona disso, dona daquilo, ela não é nada, ela não tem nada. Tudo que ela tem está emprestado, porque o dia que ela deixar essa terra, vai ficar tudo por aí. E os seus filhos vão herdar? Também vão herdar? Não, eles vão receber emprestado, porque quando eles saírem daqui desse mundo, vão deixar para os seus netos. E assim sucessivamente. Ninguém leva nada, ninguém traz nada para esse mundo, ninguém leva nada desse mundo. Então, minha amiga e meu amigo, é uma questão de honra. Por isso que Deus falou para os sacerdotes, dizendo assim: o filho honra o pai, os servos honram aos seus senhores. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Quer dizer, quando nós devolvemos os dízimos e espontaneamente damos as ofertas, nós estamos honrando a Deus, nós estamos mostrando temor para com Deus. É isso, nós estamos considerando como o nosso Senhor.
Ele é Senhor da terra, mas é Senhor também da nossa vida. E quando nós não o consideramos Senhor da nossa vida, Senhor da terra, de tudo que existe, e também Senhor nosso, então nós vamos colher os frutos da maldição. É o que ele diz aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Quer dizer, toda a nação está sob a maldição, porque tem roubado. Aliás, todas as nações. Você vê que o Brasil é um país riquíssimo, é um país que tem as suas belezas, não só a beleza, mas tem o seu potencial natural. Nós temos as 4 estações do ano, nós temos o sol, nós temos o frio, nós temos a chuva, nós temos tudo no Brasil, nós temos a melhor terra, nós temos ouro, nós temos manganês, nós temos prata, nós temos tudo que nós precisamos nesse mundo, nós temos no Brasil. Mas olha só o povo como vive. Vive na maior miséria, na maior desgraça da face da terra. Por quê? Porque nós temos uma nação rebelde, nós temos uma nação que não reconhece o Senhor como Deus. Ah, bispo, mas eu sou crente. Não quer dizer nada. Se você é crente, você ainda tem uma maldição dupla, porque você sabe da verdade, mas você pratica mentira. Porque quem é crente, obrigatoriamente, tem que ser fiel, dizimista e ofertante. E se você vem com aquela conversa mole para boi dormir, dizendo, o dízimo é coisa do passado, é quando estávamos na lei, mas Abraão pagou o dízimo e não estava sobre a lei. Aí eu pergunto, por quê, hein? Por que Abraão foi dizimista, pagou Melquisedeque, o sacerdote, o dízimo? Por quê? Se não estava sobre a lei. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse, eu não vim para abrogar, para anular, cancelar a lei. Eu vim para cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei de acordo com a vontade dos sacerdotes, mas cumpriu a lei de acordo com a vontade de Deus. Ele pagou imposto a César, porque ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aquilo que Deus quer, minha amiga, meu amigo, é a honra. A honra. Você que é mãe, você que é pai, você quer a honra do seu filho, da sua filha, é ou não é? Você quer que os seus filhos vão bem na terra, para que você seja honrado neles. Mas o que tem acontecido é que os filhos têm se perdido nas drogas, têm sido ladrões, bandidos, assaltantes, têm sido vendedores de drogas. Os filhos, e quando vão para a política, roubam 1000 vezes mais do que os bandidos que estão na rua. Essa é a realidade. Normalmente é assim. E aí, os pais são desonrados. Deus não aceita a desonra, em hipótese alguma. Se a pessoa o despreza, ele também vai deixá-la desprezada. Foi isso que ele falou para o sacerdote Eli. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Imagine o ser humano ser desprezado pelo Criador. Então, a maldição pega legal. Aí vem o espírito da morte, o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito da desgraça, o espírito da doença, o espírito da pandemia, do coronavírus. Vem o inferno inteiro com a liberdade de agir nos filhos da desobediência, porque os filhos da desobediência não têm honrado o seu Criador. Então, não venha com essa história, minha amiga, meu amigo, eu nasci com a sorte, eu nasci com má sorte. Tem nada de sorte ou azar, tem a ver com a inteligência. Deus deu o direito a Adão e Eva de escolher.
o bem ou o mal. Vocês não podem tocar nessa árvore. Aquela árvore representa, o fruto daquela árvore representa o dízimo. Não toque naquilo que é meu. Vocês podem comer o que vocês quiserem, mas isso aqui é meu. Eles desobedeceram e aí veio a humanidade toda e colheu o fruto da desobediência. Mas aí você diz assim, mas se eu tivesse sido Adão ou Eva, eu não ia obedecer. Não, você tem obedecido, porque você sabe que tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e você não faz. É a mesma coisa que Adão e Eva, você está dando uma de Adão e Eva. Mas eu sou da igreja, eu faço caridade, eu vou nos hospitais, eu vou nos presídios, eu prego o evangelho, mas se você não é dizimista, não é ofertante, você está dando de Adão e Eva, você continua sendo desobediente, porque não adianta por exemplo, eu ser fiel, dizimista e ofertante e negar a ajuda àquele a quem precisa, negar a palavra que Deus me tem dado para divulgar para outras pessoas. Não adianta eu fazer 10 ou fazer 9 e deixar um de lado. Não adianta eu querer fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, mas faltar com alguma coisa para com Deus. Não. Tudo que Deus requer de mim, eu tenho condições, eu tenho capacidade de atendê-lo. Você é pobre, você não tem dinheiro, mas você não deixa de fumar o seu cigarrinho, você não deixa de beber a sua cachaçinha, você não deixa de ir o jogo de futebol, você não deixa de comprar a loteria, de arriscar no jogo do bicho, é ou não é? Você não deixa os seus vícios de lado, você mantém os seus vícios, mesmo com toda a miséria que você vive. Ou não é? Ainda que o seu cigarro não seja comprado, o cigarro da Souza Cruz, mas você faz o seu cigarrinho com palha, você faz com palha, ou então faz o seu cigarro de maconha, você não deixa de usar a maconha, não deixa de usar a droga, não deixa de beber, não deixa de ir para a balada, não deixa de gastar com cinema, enfim, você não deixa de gastar com porcaria, mas você insiste em desonrar a Deus com o mínimo, porque Deus te dá 10, ele só quer 1, ele só faz questão do primeiro 1, do seu primeiro 1, ele te dá 1000, ele faz questão dos seus primeiros 100, e a oferta é uma espontaneidade que por livre, espontânea, de coração você quer exprimir sua gratidão a ele. Então, dízimos e ofertas significam honra a Deus, honra a quem tem honra, temor a Deus. Se você teme a Deus, você é dizimista, você é ofertante. Se você não teme, você não é dizimista nem ofertante. Não interessa se você é da igreja A, B ou C. Se você teme a Deus, você obrigatoriamente tem que ser dizimista e ofertante. Ofertante, obviamente, é uma coisa que nasce dentro da sua alma como gratidão a Deus por tudo que Ele tem te dado. Eu sou dizimista, eu sou ofertante e eu posso falar isso com vocês. Sempre fui, sempre desde que me converti, porque, obviamente, eu aprendi a honrar o meu Deus. Então, se hoje eu vivo uma vida de qualidade, em paz comigo mesmo, em paz na minha família, em paz com Deus sobre todas as coisas, é porque eu semeei, eu plantei a boa semente, e estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. E eu estou falando isso, minha amiga e meu amigo, mostrando para você a sua ferida principal. Se você honra a Deus, Ele vai te honrar. Se você não honra, Ele não vai te honrar. Eu falei isso para o Moisés, eu falei, meu filho, se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Se você não o honrar, Ele não vai te honrar. É assim, é toma lá, dá cá. Quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Mas essa é a verdade. Mas não tem desculpa, não tem desculpa. Não me venha fazer perguntas que está escrito na Bíblia a resposta. Por favor, não mande perguntas. Mas, bispo, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro?
eu não vou responder, eu ignoro. Vou deixar que vocês leiam o que está escrito. Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Toda nação rouba a Deus. E todas as nações têm prejuízos incalculáveis que poderiam ser revertidos em benefício do povo, mas não são. Por quê? Porque todos são ladrões. Todos roubam a Deus. Não é só o governo, não. As nações, as pessoas, os povos, o pobre, o rico, todos, classe média, todo mundo rouba a Deus. E nós vimos o testemunho ontem, nós mostramos, de um senhor, aliás, foi essa semana passada. Ele chegou na igreja: vou provar a Deus, vou ver se Deus é verdadeiro e fiel. Ele tinha 50 centavos, ele deu de dízimo, 50 centavos, para ver se Deus era fiel. Também era tudo que ele podia fazer. E hoje ele é um empresário bem-sucedido. Ele passava necessidade. Hoje ele é um empresário, mesmo durante essa pandemia. Então, para Deus não existem impossíveis. Aqueles que têm sido fiéis, dizimistas e ofertantes, estão sobrevivendo, ou melhor, estão vivendo na abundância, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Se você é aquela criatura que diz: eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, mas eu estou vivendo na pandemia, eu estou miserável, é porque tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa, porque a palavra de Deus não mente. Deus não mente. É você que tem falhado. Os primeiros 10%, os dízimos não é qualquer 10%. Os primeiros, as primícias, têm que ser colocadas no altar. Antes de eu pagar as minhas contas, de honrar os meus compromissos, eu pago, ou melhor, eu devolvo as primícias para Deus. E eu não devolvo apenas 10%, não. Eu devolvo mais, muito mais. Porque eu creio na justiça de Deus, eu creio que a palavra dele é verdadeira. Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, cara de pau, esse pessoal? Nos dízimos, Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Aí ele fala assim: trazei todos, não é só alguns, não são aqueles apenas que são membros da igreja, não, todos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o banco que havia junto ao templo de Salomão, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Depois, faça prova de mim. Primeiro faça a sua parte, depois faça prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Olha só, Deus não promete minharia, mesquinharia, não. Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes, monumentais, portentosas, mas primeiro nós temos que honrá-lo com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Os dízimos, não se esqueça, minha amiga, meu amigo, são os primeiros frutos. Antes de você pagar qualquer coisa, separa os dízimos. Mesmo que você não vá na igreja naquele dia, você separa os dízimos, os primeiros 10%, e guarda, para que quando você for na igreja você coloque. Você já separou, aquilo aí você não toca mais. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você entendeu, graças a Deus. Se não entendeu, paciência. Deus abençoe de qualquer forma, em nome do Senhor Jesus.